criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Todas as coisas espirituais, todos os acontecimentos e demais tipos são tipificados pelo natural. O natural é um tipo do sobrenatural. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Igreja arrebatada, irmã Elizabeth e Esther cantando em momentos no tabernáculo da fé. Igreja preparada, igreja apedrejada, não te intimidas. Igreja, tua luta sempre será vitória na história da vida. Igreja tão sofrida, aqui nesta vida tudo passará. Quem sabe ainda hoje teu dono te leve para descansar. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Igreja, ergue a cabeça, porque a peleja está terminando. Sinais e profecias já dá de entender que o noivo está voltando. No mundo, guerra e fome, violência e ódio, tremores de terra. Homens estão sofrendo, outros estão morrendo na decisão da terra. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta
com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Está chegando o dia, está chegando a hora de irmos embora. Ó noiva redimida, o noivo te convida pra ir morar na glória. Igreja tão sofrida, aqui nesta vida tudo passará. Quem sabe ainda hoje teu dono te leve para descansar. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. A grande mensagem pregada pelo profeta desta era, como todas, contagem regressiva, toma de uma forma especial coisas naturais para falarem de coisas espirituais. O sobrenatural é tipificado pelo natural. O profeta relata uma experiência que ele teve numa feira, uma feira mundial que aconteceu lá nos Estados Unidos. E ele teve a sua atenção presa quase que inteiramente onde havia uma experiência científica sobre o tabaco, sobre o fumo. Ele ficou simplesmente alarmado. E como uma civilização que se garba ser educada, ser civilizada, ser tão científica, tão avançada, tenha ainda fumo, cigarros para vender livremente, uma vez que satisfaça os governos. Isso opera no mundo todo, que hipocritamente estão preocupados com a vida das pessoas, com a saúde do povo. E por isso coam mosquitos e engolem camelos.
Foi o que Jesus disse a respeito deles. Porque nisso está envolvida, claro, a religião, a igreja. A igreja tem que pôr o nariz em tudo e dar opinião em tudo, contra armas, contra isso, contra aquilo, quando ela queimou milhões de pessoas e está na Bíblia como a grande assassina e vai pagar por isso. Então, naquela feira, lá na maior potência do mundo, foi mostrado que o cigarro causa. Mas uma coisa chamou a atenção, a ponto de haver uma dedução científica ali, uma conclusão, que é preferível o homem fumar um cigarro sem filtro do que com filtro. Porque eles constataram que para satisfazer esse viciado em fumo, ele precisa fumar 3 cigarros com filtro para ter a satisfação que alcançaria com um sem o filtro. E é uma grande mentira que os PROCONs deveriam tomar conta disso. É uma falsa propaganda. Mas quem vai fazer isso? Isso é um risco na água. Eu estou riscando aqui no Atlântico, com uma caneta, com um canivete, uma coisa assim. Está bem. Então, o grande engano, engodo, trapaça, está nesse filtro. Sendo que a fumaça inalada com cigarro que tem filtro, ele está inalando o mesmo tanto de nicotina, de alcatrão, que inala em um cigarro sem filtro. É um engodo. É uma falsa propaganda, é uma mentira. Mas é isso que querem. Me engane que eu gosto. O mundo sendo enganado, está enganando e São Pedro disse, enganando e sendo enganados. Quem está enganando, ao mesmo tempo está sendo enganado. Por fim, trouxeram a experiência com ratos. Aquilo foi tão terrível, o que causa a nicotina, o alcatrão, uma vez aplicado lá nos ratos. O profeta diz assim, eu fiquei 3 dias sem poder comer. 3 dias eu não consegui me alimentar, comer por 3 dias. O tanto que aquilo é asqueroso, nojento. O resultado do fumo nos ratos. E o que mais deixou o profeta de Deus impressionado foi que pessoas que estavam ali fazendo aquilo, demonstrando aquilo, fumando. Então, agora isso vem a aplicação para o espiritual. Você tem que entender que ainda criança, você vai ser influenciado a aprender a fumar. A escola é o grande mal necessário. Mas é ali que tem o trampolim
infelizmente, entre outras coisas, para esse grande passo para o abismo. Porque ali é onde os princípios que as pobres crianças levam dos lares são violentados. O princípio de pudor, de vergonha, da existência de um Deus criador. Então ele já vai enfrentar ali esse grande desafio, que é pior do que o de Daniel lá na Babilônia, que afinal de contas estamos num mundo pior do que Babilônia, que quer dizer confusão. Então o profeta de Deus aplica isso. Você acha que o câncer é terrível, causado pelo fumo. Tudo bem. Ele diz, você deveria ver como fica a alma que rejeita o Evangelho. Acontece que ela rejeita o Evangelho, bem entendido, o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho com filtro, ela fuma. Ele viu lá aquela carteira de cigarros nos Estados Unidos com a seguinte propaganda: o filtro do homem que pensa. Ele pregou a mensagem, o filtro do homem que pensa. Só que na propaganda do maço de cigarro estava escrito, o gosto do homem que fuma. Então nós temos a mensagem do profeta desta era com esse título, esse tema, o filtro do homem que pensa. E é isso realmente que os fabricantes de narcóticos espiritual fabricam. Que é para cauterizar as consciências com falso evangelho. Na verdade, as pessoas preferem o que é falso. Falam mal de presidente, disso e de governador, etc. Ora, o presidente é um reflexo do povo. Veja como estão os segmentos da sociedade e as novelas. E comparando tudo isso, vamos ter um Abraham Lincoln lá na presidência? Vamos ter um congresso? Diferente do que temos? Fuma-se tudo que tenha filtro social. É enganoso. E muito especialmente o evangelho, o gospel desta era. Sem nos esquecer da música gospel. Ora, você deve ver. Agora ele fala com a precisão profética de quem não simplesmente tinha uma conclusão teológica de seminário sobre a alma, esse estudo de pneumatologia e parousia e essas coisas. Não, ele não fez nada disso. Às vezes a esposa dele tinha que ler a Bíblia para ele diante das pessoas. Mas ele via a alma das pessoas. Ele via o estado das almas. É muito além de credo, de dogma, por mais puritano que seja. Ele viu o estado das almas, dos espíritos, o estado interior. Por isso que ele tinha desespero ao pregar a sua mensagem.
Ele disse, se vocês vissem o estado das pessoas. Como que um homem daquele podia ainda estar vivo? Ele disse, você deve ver a horrenda aparência com que as almas ficam, uma vez enganadas por esse falso evangelho. Como o diabo segura um homem e pode perverter um filho de Deus a uma coisa de aparência horrível como aquela? Aí eles fazem essas ficções do inferno. Tem aquele filme Ghost. E um que vive na luz, o espírito foi encontrar uma luz, e o outro vê aquelas imagens terríveis para levá-lo para o inferno. Ele viu as almas encarceradas. Muito antes das mulheres pintarem, aparecerem com as suas pálpebras pintadas. Ele viu aquilo numa êxtase. Elas lá no inferno estão com aquelas pinturas, suas unhas, e essas roupinhas e essas coisas. Ele disse, é uma aparência horrível aos olhos de Deus, coisa que se você olha através dos olhos de Deus, você vê o estado de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um irmão e de quem quer que seja. Ele diz assim, aquele homem, aquele rapagão, pode ter 1,80 m de altura e ombros como eu nem sei o quê, com cabelos ondulados e seja lá o que for. Aquilo não significa nada. É o interior do homem que é duradouro. Esse interior que ele via. Ele afirma, o exterior de qualquer maneira é pó. E você não pode comprometer o interior com o exterior, com a aparência dela. E você, mulher, usa a sua aparência. É um instrumento. É uma arma. Então você volta lá na feira mundial, onde estava aquela exposição sobre o fumo e suas consequências, e vai ver os ratos numa condição que ele ficou 3 dias sem comer, sendo tão forte como era. É como ele via as almas que são enganadas pelo falso evangelho. É uma grande virtude você, ainda que não possa alcançar o nível que você gostaria de alcançar como um filho de Deus, mas é uma grande virtude você repudiar o falso evangelho. Concorde com o verdadeiro, concorde com a palavra, e você será tido como uma filha, um filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Atrás não volto.